Festival de Brasília é o mais antigo festival de cinema do país. Durante a sua história, sempre promoveu e discutiu o cinema nacional. O programa de hoje é inteiro dedicado a ele. Eu adoro Brasília. Chegar aqui dá uma tremida de perna. Não tem um festival como esse. É um dos festivais, se não o festival mais crítico do país. É um público muito interessante, é um festival que tem uma tradição muito grande, tem um peso assim que a gente respeita muito. Ter um filme exibido aqui é um belo termômetro. É uma responsabilidade muito grande estar estreando esse filme num festival como esse, uma sala lotada. Um público que dá muita opinião, isso é bom, mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga. Quero agradecer a Paraíba, que eu amo. Meu quarto candango e eu estou muito feliz. A gente não faz cinema para ganhar prêmio, mas eu estou feliz. É o primeiro candango que eu ganho. É a alma em festa e o coração aos pulos. Eu digo esse prêmio a Matheus. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro nasceu dentro da Universidade de Brasília, logo depois da implantação do governo militar. Essa característica marcou a história do evento, sempre rico em debates políticos envolvendo o público de estudantes. Em 2015, o festival buscou diversidade na mostra competitiva. Os 6 longas de diretores jovens e veteranos vieram de estados diferentes. A gente vem buscando a cada ano aprimorar mais ainda a nossa realização do festival e a principal vitrine do festival são as mostras competitivas, né, de curtas e longas, retornando os médias-metragens também nessa grade de exibição dentro das mostras. E a gente ficou muito surpreso com a quantidade de médias inscritos. Entendeu? Você tem o poder, só abrir a frequência, bota o nome dele, e-mail, da chave, exatamente, tudo certo. Porra, professor, não posso nem falar isso. Daqui a pouco você vai esquecer de tudo isso, vai esquecer da gente. Sara, você pode ler pra gente o que você escreveu, já que você fez o que eu pedi? A comissão curadora e a comissão de seleção conseguiram formar uma programação dentro dessas mostras que contempla sistemas políticos novamente, os contextos sociais, os documentários competindo também com a ficção, os híbridos também, né? Que tem essa mescla de documentário e ficção. Essas várias linguagens estão todas contempladas na mostra competitiva, o que dá uma riqueza e uma visibilidade do real panorama do nosso cinema. Louco é aquele que a se abandona. Não ser é uma forma de morrer. Desnuda-te. O cineasta pernambucano Cláudio Assis é figura conhecida no Cine Brasília, sede histórica do festival. Foi lá que, em 2002, ele apresentou ao público o seu Amarelo Manga e voltou em 2006 para levar o segundo candango por Baixio das Bestas. Em 2015, o diretor se tornou tricampeão com um filme sobre o rito de passagem da juventude que tem a poesia como guia e a prosa como guarda. Vem cá que eu tenho uma surpresa para ti. O quê? Surpresa. Esse filme é uma novidade no cinema do Cláudio, no cinema que eu faço com o Cláudio, porque é baseado num romance do Chico Sá. Os argumentos dos outros filmes, Amarelo Manga, o Baixio e o Febre do Rato, sempre são argumentos do Cláudio, desenvolvidos como roteiro pelo Wilton Lacerda. Aqui a gente tem um argumento do Chico, o que trazia um universo de alguma maneira novo. Eu e o Chico estudamos na mesma faculdade e a gente tem um sonho de fazer alguma coisa juntos. Então, quando ele começou a escrever o livro, que é uma semi-biografia dele, a gente compartilhou essa construção desse livro, porque a gente já tinha como objetivo um dia a gente fazer um filme, e a gente escolheu esse para fazer. Então, o livro e o filme, eles andaram juntos. O filme é uma poesia, o filme é uma fábula nordestina, entendeu?
onde a gente forma um dia com uma criança, e que com várias coisas ele se torna um poeta, que é o Chico Sá. A fábula da transmissão de amor. O personagem central é um menino sertanejo que aprende com 2 modelos masculinos, coisas muito diferentes, mas fundamentais para ele e para a vida. As crianças, elas estão estreando, né? Então a gente precisava dessa união, desse encontro. E a gente teve assim um grande trabalho de mesa, né, com Cláudia Assis e com toda a equipe. E tem a Maeste também, que era uma preparadora, que as crianças estavam uma semana antes de eu chegar, né, ela preparando. Foi algo incrível poder tanto fazer essa preparação com ela, como com o pessoal do Big Jato também, porque eles sempre estavam por lá, sempre estavam observando e tal, dando dicas. Um pessoal incrível de elenco, Matheus também. Matheus é uma pessoa ótima. Foi um processo bem mágico. Foram 2 semanas assim, incríveis que passamos juntos. Porque nós criamos uma família nessas 2 semanas, sabe? É um filme de estreia de uma galerinha que vem linda. Esses meninos vêm lindos, cara. Cineastas consagrados dividem o palco de Brasília com o experimentalismo das novas gerações. O longa Fome incorpora poluição sonora a outras imperfeições da metrópole paulistana na sua proposta estética. Jean-Claude Bernardet interpreta o protagonista, mas a relação dele com o festival é antiga. Bernardet ajudou a idealizar a primeira semana do cinema brasileiro em 1965. O evento, criado por professores de cinema como Paulo Emílio Salles Gomes, foi o grande berço do festival. É uma tetralogia que eu iniciei em 2011, com Sinfonia de Homem Só. Depois eu filmo Amador, Hamlet e agora o Fome, né? Eu chamo de tetralogia em preto e branco, onde talvez o personagem principal seja a cidade de São Paulo. E por que o preto e branco, né? Primeiro que eu não consigo ver a vida colorida. Para mim, o preto e branco é quase um limbo, né? Que é nesse limbo entre o preto e branco, onde os vermes se proliferam mais, o drama é mais profundo e é onde eu consigo perceber a tragédia humana de maneira mais vertical. Eu não fui lá para fazer uma tese sobre isso, né? Mas através do cinema, refletir sobre isso. Essa relação minha com o Cristiano é que a gente se associa em função de um mesmo cinema, que é um cinema bastante arriscado e que é um cinema extremamente barato, não é? Mas esses filmes não têm nenhuma chance de penetrar no mercadão. Portanto, importante é encontrar outro circuito para que esses filmes possam entrar em contato com os seus públicos. Você usa óculos escuros de noite? Porque escuridão nunca é demais. E mais importante, por ser o Festival de Brasília, mas o que está em torno do Festival de Brasília e dentro do Festival de Brasília, que é essa propensão ao debate, né, a discussão dos filmes, né? Começa pela plateia, que é historicamente é uma plateia extremamente politizada ou que emite opiniosa, né? Que emite opinião. Se não gosta, vai. Se gosta, aplaude e grita bárbaro no final. Então, é uma plateia participativa e cada vez mais raro hoje em dia, né? Eu não consigo perceber o ato de se fazer filmes se ele não é acompanhado por uma necessidade de refletir sobre esses filmes, né? Perde sentido, né? Ser livre é escolher os compromissos ou se deixar levar pelos desejos. Mas em qualquer situação, a liberdade tem um preço e exige um tanto de coragem. A produção gaúcha Prova de Coragem fala dos sintomas do individualismo contemporâneo, quando o outro deixa de ser encarado como parceiro para virar um competidor. O roteiro é uma adaptação do próprio diretor do livro Mãos de Cavalo, de Daniel Galera. Eu vim te contar uma coisa boa, mas que vai te deixar chateado. Eu vou ser mãe. Levei 3 anos escrevendo esse roteiro, né? Teve 7 tratamentos e foi um processo contínuo de depuração. E cada tratamento foi realmente mudanças importantes, assim. Fui mudando de caminhos e sempre respeitando aquilo que tinha saído no primeiro. Esquece o risco de morrer.
Tu não quer esse filho? Eu estabeleço um conflito inicial, um homem que não quer ter um filho e a mulher que quer. Tu tem certeza que quer ser mãe? Do que tu tá falando? Mulher grávida nenhuma faz o que tu tá fazendo, ainda mais se for gravidez de risco. O que é que tu quer, afinal? Eu faço a Adri, é uma artista plástica. Ela é casada com o Hermano, que é o Armando Babaioff. E ela vive aquele drama da mulher contemporânea entre seguir o seu ofício, continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, a maternidade. Esse é o filho que existe. Tu não é mais tão jovem, nem eu. Então escolhe a exposição ou o filho. Eu não vou escolher nada. Eu quero tudo e muito mais. Eu falo de personagens adultos que não cresceram. Eu verifico muito isso nos dias de hoje. As pessoas têm projetos individuais e isso é o mais importante na vida de cada um. São dois personagens incapazes de ter um projeto comum, de compartilhar, de projetar alguma coisa conjuntamente. Vai brincar de herói no fim do mundo, mas não tem coragem de receber o teu filho. Se tu for, não precisa voltar. Pode morrer por lá. A gente vive uma era do narcisismo, né? Eu acho que o filme tem essa questão e a discussão do que é realmente coragem, né? Qual é a nossa prova de coragem? Qual é a maior prova de coragem que a gente pode ter consigo mesmo? Então, foi um personagem que me deu muito trabalho para fazer, para realizar, porque ele acaba resvalando muito em mim, assim. Então eu estou muito exposto nesse filme. E o que quer dizer liberdade também? Liberdade é fazer o que te dá na telha? Ou liberdade é a capacidade de você escolher aquilo com que você vai se comprometer? Essa é uma das questões do filme. Eu faço a Nayara, que é uma grande paixão do Hermano. E eu fico muito orgulhosa de ter feito esse personagem, porque ela é uma mulher muito brasileira e muito guerreira, muito forte. É um personagem importante no filme, tem uma trajetória muito bacana. E fora que é com Roberto Gervitz, com atores maravilhosos. Eu, quando estava no set, falava, nossa, eu estou no lugar certo, com as pessoas exatas. Sem as mãos. A gente até que se dava bem, né? Nem sempre as pessoas são aquilo que nós acreditamos que elas sejam. Esse é o tema por trás do thriller psicológico paranaense que prende a atenção do espectador até a última cena. A produção chamou a atenção no Festival Espanhol de San Sebastián, porque mostra um Brasil chuvoso e cinzento, muito diferente da imagem que os estrangeiros têm do nosso país. Para mim, Amada Morta é um dark love story, a história do Fernando, um sujeito que ama muito sua mulher, que está morta no começo do filme, e aí a gente vai viver com esse sujeito o período de luto e a superação do luto. E a superação desse luto se dá de maneira bastante dolorosa para o Fernando, porque passa pela desconstrução da imagem que ele faz dessa mulher. Tudo que ele passa é muito legal, porque ele vai do mesquinho, do mínimo, até a raiva, ao extremo, até o amor confuso. Realmente é um personagem muito rico. É praticamente uma descida aos infernos para que esse sujeito saia, renasça, ressurja de lá. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É um privilégio fazer 2 filmes no ano. E aí outro privilégio é ter esses 2 filmes num festival importante como Brasília. O Festival de Brasília é um dos festivais, se não o festival mais crítico do país, o festival onde até o público é muito crítico. Então, ter um filme exibido aqui é um belo termômetro. O Tarântula é um drama, quase terror, sobre uma família de mulheres que vivem isoladas num casarão distante, super religiosas, e aí um homem aparece na vida dessas mulheres e de alguma maneira as crianças da casa resolvem solucionar questões que dizem respeito à aparição desse cara. Aí ele chegou bem perto do seu bercinho, te olhou com aqueles olhos de fogo e sabe, arrancou sua perna. Eu me formei vendo muito cinema de gênero, dos mais variados gêneros, eu conheço um pouco os códigos e aí num dado momento eu me senti impelido a me relacionar com eles, a de alguma maneira dar meu ponto de vista sobre os gêneros. E aí no Tarântula tem esse flerte muito forte com o cinema de horror e no Para Minha Amada Morta existe uma coisa thriller ali também. Eu acho que quando nós utilizamos o código do gênero e de alguma maneira ressignificamos ele ou desconstruímos ele, a gente trabalha numa chave de autoria. Não é só reprodução, é apropriação, que é muito diferente. Acho que você tá louco.
O músico, compositor e maestro Cláudio Santoro é autor de mais de 600 obras em meio século de carreira. O filme traz um rico material de arquivo e depoimentos de biógrafos, familiares e amigos. O documentário ganhou o Prêmio Exibição TV Brasil e integrará a programação da emissora. Eu gostei muito de Brasília quando cheguei aqui em 62. O filme partiu de uma constatação da viúva do Cláudio Santoro que ele estava caindo no esquecimento, porque ela, como detém os direitos autorais, cada vez menos gente procurava alugar as partituras dele. Então a gente partiu desse pedido dela para fazer uma pesquisa, conversando com ela, conversando com outras pessoas. Contratei o filho dela e o do Cláudio, que era o Alessandro, para ser o diretor musical do filme, para que ele pudesse fazer uma lista das músicas mais importantes de cada fase, porque o Cláudio era muito eclético, explorou diversas tendências, diversos estilos, diversas técnicas de música. Cláudio Santoro foi o primeiro grande artista a vir a Brasília, em 62, e a cidade tinha sido inaugurada um ano e meio antes. E ele veio para cá com o convite do Darcy Ribeiro para criar o departamento de música da UNB. E ele ficou aqui. Ele só saiu daqui quando a situação era insuportável. Por exemplo, em 69, depois do AI-5, ele foi embora para a Alemanha, foi se exilar. Ele era um militante político de esquerda e tal. Quando ele foi exilado, ele conseguiu emprego lá numa universidade de Mannheim, dando aula de música. Foi regente da orquestra da Escola de Música de Mannheim. E o foco principal do meu filme, então, foi tentar contar a vida do Cláudio e, ao mesmo tempo, apresentar as peças mais importantes do repertório dele. O interior mineiro emprestou suas cores ao longa A Família Dionte, que tem elenco local e uma trilha com muita sanfona, rabeca e viola. O filme se entrega à poesia do realismo mágico para falar sobre a descoberta do amor e a importância de não se perder a ingenuidade e a pureza. A produção é apoiada pelo Polo de Cinema de Cataguases, berço cinematográfico do lendário cineasta Humberto Mauro. Você acredita que gente pode deixar de ser gente? Virar outra coisa? A Família Dionte conta a história de um pai que cria sozinho 2 filhos. O mais velho é completamente seco por dentro, ele chora areia. E o mais novo, ele se apaixona e começa a suar a ponto de se derreter, ele se desfaz em água, literalmente. O pai começa a ter essa preocupação com ele, dele ir embora igual a mãe fez. Ela se evaporou, se derreteu de paixão por outra pessoa e sumiu. E a cada chuva o pai ainda espera que ela volte. Então, a história gira em torno dessa preocupação, dessa condição do caçula. Porque ele é o que se deixa tomar de amor, né? É o que se deixa tomar pelo sentimento. É o mais vulnerável de todos, é o mais sensível. Ele teme que, por ter herdado essa condição, ele também vai embora nessa paixão. Você tá derretendo, sabia? Uai, e daí? Todo mundo derrete. O pai é doce, ele é lacônico, monossilábico, mas ele é atento a essas crianças e sofre junto com eles. O que segura o Josué são os meninos, né? O fato de não poder abandonar aquele barco. Eles sabem que ele tem que se manter ali, no timão. Eu cuido deles! Isso ainda foi muito trabalhoso, porque a gente ensaiou bastante. A gente ficou ensaiando uns 6 meses, mas foi muito legal. A gente pôde criar intimidade, se conhecer muito bem. O filme, assim, a gente eleva a uma potência máxima do realismo fantástico, que a gente percebe como, no decorrer do filme, nesse arco narrativo, como os personagens vão sendo afetados com essas intempéries. O filme fala muito de transformações, assim, sutilmente e no exagero, quando a criança se derrete de amor. Centenas de milhares de índios vivem espalhados em áreas rurais, terras indígenas e centros urbanos do Brasil. O documentário Alma, Palavra, Alma dá voz às etnias que vivem no posto indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O filme documenta a formação histórica da reserva, a luta pela demarcação das terras e por melhores condições de vida. Ele tá muito bravo pra culpar desse meu tecorra.
Essa ideia surgiu em 2002 devido a um grande índice de suicídio que estava havendo entre os Guarani Kaiowá e Nhandeva. Quando, em 2010, a gente ganhou o projeto no FAC, esse índice já estava em 56 suicídios. No início eles colocaram que eles pretendiam desenvolver um filme que mais ou menos tentasse contar um pouco a história das comunidades da Reserva Indígena de Dourados, né? É toda essa espiritualidade que envolve o povo Guarani e é um povo que vem constantemente sendo ameaçado, né? Os seus direitos de vida mesmo. A ideia era dar visibilidade um pouquinho a esse povo que perante a mídia nacional não tem espaço, né? E quando tem, aparece de forma estereotipada e não condiz com a realidade atual. Então eles queriam desenvolver um trabalho que nascesse de dentro da comunidade, porque sempre eles falavam que a mudança ela acontece de dentro para fora. Esse documentário chegou no momento exato, porque a situação dos guaranis está num nível muito violento, muito conflito, muita tentativa de recuperar suas áreas que foram se perdendo ao longo dos anos e as coisas vão num ritmo muito lento, muito devagar. Então, eu acho que esse documentário teria um papel fundamental, que é sensibilizar as pessoas e principalmente a área governamental. Essa terra é minha, essa aqui é minha. Esse é meu coro, terra. O conflito por trás das reintegrações de posse nas grandes cidades é o ponto de partida do curta Rapsódia para o Homem Negro. As relações políticas e raciais no Brasil atual se revelam numa trama cheia de simbologias da cultura africana. No impulso de reparar um problema social, o protagonista decide fazer justiça com as próprias mãos. Esse filme nasceu especificamente de ver muitos conflitos em relação a ocupações acontecendo tanto em Belo Horizonte, né, em Minas, como em outras partes do Brasil, e a maneira como estava havendo uma repressão muito forte do Estado, né, policial, e como esse era um tema que eu achei que estava sendo pouco discutido. A história é basicamente sobre dois irmãos, Odé e Luiz, que de certa forma são representados um pouco como manifestações dos orixás Oxóssi e Ogum. E o Luiz ele é assassinado pela polícia, né? Ele é agredido até a morte em um conflito, em uma ocupação. Isso mexe com o personagem do irmão dele, Odé, que decide meio que buscar uma vingança. A mitologia dos orixás, ela entrou um pouco como uma espécie de uma tangente, assim, era algo que eu não queria que determinasse o filme, mas ao mesmo tempo muito parte integrante, porque eu queria que tivesse algo de mito, assim, dentro do roteiro, que esses mitos afro-brasileiros fossem trazidos para dentro do contexto narrativo, porque eu acho que eles estão presentes, assim, são parte muito forte da cultura negra, né, não só do culto do candomblé, mas como uma coisa cultural mesmo, assim, de pensar o mito como essa coisa que está no cotidiano mesmo, que está nas cidades e que não é só algo que é narrado como um tempo passado, como algo que faz parte ali, né? Então essa mitologia veio, de certa forma, a emprestar um pouco personagens dentro desse contexto urbano. Os festivais de cinema são lugares de encontro, momentos de celebração e primeiro contato de um filme com o público. Mas os festivais também podem ser espaços de desencontros, de aplausos e vaias, confrontos de ideias e novas histórias que se constroem através do debate. A gente se vê no próximo programa. Até mais!
Eu queria falar uma coisa, só o que eu queria dizer essa noite, que assim como a história do filme, a história de um menino poeta em formação, descobrindo seu caminho entre as maravilhas e os horrores das pessoas que ele ama, porque todos nós temos maravilhas e temos horrores, e a gente pode mesmo vaiar nossos horrores e também a gente pode aplaudir as nossas maravilhas.